Olá a todos. Hoje vai ser um bocado diferente. Normalmente quem faz os vídeos é a Sofia, que o canal é dela, mas eu sou o seu esposo e já há algum tempo que ela me andava a pedir para eu falar um pouco do meu métier, portanto, da minha profissão. Decidimos falar para, normalmente, vocês em Portugal perceberem um pouco a diferença de um paisagista, portanto, alguém que trabalha em jardins. É a minha profissão, praticamente sempre foi essa a minha profissão, sempre fui ligado à agricultura. Em Portugal fiz um curso portanto, sou formado em técnico de gestão, terminado já em 92, portanto já vão uns bons anos. Quando terminei o curso, trabalhei em várias áreas, mas sempre ligado à agricultura, incluindo fui gestor de uma cooperativa, trabalhei como vendedor às vezes falta-me um pouco as palavras precisas portuguesas, as pepinières, portanto são as estufas de plantas. E então vou-vos falar um pouco, assim muito resumidamente, da diferença de um jardineiro em Portugal e um jardineiro aqui na Suíça. Primeiro, aqui na Suíça, para se ser jardineiro, tem que se ter um curso, como quase todas as profissões aqui na Suíça. Eu acho que se pode comparar um curso de jardineiro, normalmente se diz que é paisagista, e já vos vou dizer a diferença. Talvez seja equiparado a um curso profissional, um curso técnico profissional em Portugal. Normalmente são cursos de 3 anos, que são remunerados, como todas as aprendizagens, que aqui chama-se esses cursos, chama-se de fazer uma aprendizagem. Existem dois tipos de aprendizagem para paisagista, que existe a AFP e existe a aprendizagem completa, que é o que se chama CFC. O AFP normalmente são durante 2 anos e o CFC são 3 anos. Existe uma remuneração mensal em cada ano do curso. No primeiro ano, a título de exemplo, no primeiro ano, normalmente, uma aprendizagem para um paisagista anda na ordem dos 900 e qualquer coisa francos. No segundo ano já ultrapassa os 1000 e no terceiro ano pode chegar aos 1750, 1800 francos por mês. Portanto, assim como quase todas as profissões, todos os CFCs, perante as convenções, têm o seu salário, os aprendizes. Aqui uma coisa que nós temos lutado aqui na Suíça é que ainda não existe uma convenção nacional para os paisagistas. Há muitos cantões aqui na Suíça que os paisagistas nem sequer têm uma convenção, portanto acabam por ter salários mais precários, porque além de ser uma profissão bastante dura, uma profissão que tem tanto bonita como tem de dura, existem muitos sítios em que não é totalmente bem paga. Trabalha-se muitas horas, trabalha-se muito ao sol, trabalha-se muito à chuva, ao frio, e os salários, principalmente em certos cantões, não é assim muito elevado. Perante os cantões, existem as CCTs, que é as convenções de trabalhador. Uma coisa que nós temos lutado aqui neste cantão, o cantão de Vaud onde estamos, que é a retraite anticipée, que é a reforma antecipada. Normalmente a nossa reforma é aos 65 anos e temos lutado para a reforma aos 62. Há um cantão onde já está a reforma antecipada, que é o cantão de Geneve. Portanto, um paisagista já pode pedir a reforma antecipada aos 62 anos. Nós aqui no cantão de Vaud ainda não a podemos pedir, esperemos nos próximos anos se mude, porque é um trabalho pesado. E para quem, isto a título de curiosidade, quem pensa que jardineiro é igual em todo o lado, não é bem assim. Aqui eles fazem muita diferença de um jardineiro, um paisagista, um horticultor. Tanto que existe formação profissional, tanto os CFCs,
as aprendizagens. Existe uma aprendizagem específica para um paisagista, existe uma aprendizagem específica para um jardineiro e existe uma atividade, uma aprendizagem específica para um horticultor e que trabalhe nas pepinières, portanto, nos viveiros de plantas. Portanto, eles fazem as diferenças. Normalmente, um paisagista, um jardineiro em Portugal, estou a falar do tempo em que eu trabalhei em Portugal, portanto, se alguma coisa, entretanto, mudou, que não pesquisei a fundo, mas se alguma coisa mudou, entretanto, nestes últimos 12 anos em Portugal, se alguma coisa mudou em termos da profissão de jardineiro em Portugal, e que eu diga algum erro, peço desde já desculpa. Mas dos anos que trabalhei em Portugal, um jardineiro, portanto, trabalhava a terra, fazia os projetos para os jardins, principalmente os arquitetos, e nós colocávamos no terreno o projeto, o que inicialmente era feito no papel, mas era tudo trabalhado, praticamente o trabalhar a terra. Tudo o que era trabalhos, praticamente, salvo pequenas coisas, mas tudo o que era trabalhos de cimento, de muros, era um trabalho para o pedreiro. O jardineiro não o fazia. E depois existia, que ainda existe, os entretiens, portanto, as manutenções dos jardins, as podas, os cortes da relva, etc. Aqui na Suíça as coisas não são totalmente assim. Existe o jardineiro sim, quem tira um CFC de jardineiro aqui na Suíça é o mais parecido com o jardineiro em Portugal, porque um jardineiro normalmente o que faz é manutenção. Desculpa. É manutenção, faz alguma construção, mas a parte de construção é o movimento das terras para preparar para fazer relevados, as plantações, desenhos gráficos nos terrenos, com pedras coloridas, com cascas de pinheiro, etc, etc. Um paisagista já não é exatamente isso. Portanto, um paisagista é isso e mais. Um paisagista, tanto que na aprendizagem de paisagismo, no curso, nesses 3 anos, um paisagista tem de aprender a parte toda de manutenção do jardim, inclui toda a parte técnica, a parte das podas, tem que ter um conhecimento geral das plantas existentes, por exemplo, aqui no país, mas também tem que ter conhecimento de construção de jardins. E construção de jardins implica também trabalhos de madeira e trabalhos de beton, de cimento. Numa aprendizagem de paisagismo, um paisagista, um aprendiz, tem que saber pousar uns pavês, vou dizer uns nomes em português, tem que saber pousar uns tijolos, tem que saber fazer uma terraça, pousar umas dalas, tem que saber, antes de pousar as dalas, tem que saber meter um tuvenã, saber a compactagem do terreno, tem que meter gravilha, tem que saber nivelar, tem que saber pousar as dalas, tem que saber pousar marchas que eu falo é degraus, tanto seja em pedra como seja em cimento. Portanto, como veem, não é totalmente igual o trabalho de um jardineiro em Portugal e de um jardineiro na Suíça. Eu, quando cheguei aqui à Suíça, o meu primeiro trabalho, tive a sorte e arranjei no meu métier, trabalhei na parte alemã, e ao início achei um pouco estranho, porque por acaso eu fui para a parte de manutenção, mas sabia que havia uma equipa que trabalhava praticamente, não fazia manutenção, nem cortava relvas, nem fazia podas, não fazia nada disso, e fazia exatamente só a parte de pouso dos pavês, pouso das dalas, a nivelação dos terrenos, tudo. E eu no início achei um bocado estranho. Com a parte dos anos é que fui entrando nessa parte. Havia algumas coisas que eu já sabia, já tinha alguns conhecimentos, porque sempre fui uma pessoa muito curiosa em várias partes do trabalho. E hoje em dia é perfeitamente normal. Eu posso vos dizer que eu chego a passar meses e meses e meses que não planto uma planta, porque eu neste momento sou chefe de equipa numa empresa e o meu tipo de trabalho é
praticamente muito trabalho do que se chama de maçonaria. Maçonaria, portanto, maçom é o que se chama em português pedreiro. Tanto que as próprias empresas de paisagismo têm maçons. Têm maçons. Têm os jardineiros, os aides-jardiniers, que são os ajudantes de jardineiro, que são aquelas pessoas que não têm formação. Portanto, são a pessoa mais baixa, vá lá a seguir aos aprendizes. E depois tem os chefes de equipa, tem chefes de equipa ou contramestre, e depois tem os maçons. E tem os maquinistas também. Também existem os maquinistas, porque nós, como paisagistas, trabalhamos com máquinas de grande porte, assim como os jardineiros trabalham com os tratores de cortar relva, com cisalhas, com debruçaioses, com várias coisas. Nós, como paisagistas, trabalhamos com máquinas, as retroescavadoras, os dumpers, e tanto podemos trabalhar com uma máquina de 1,5 toneladas, com máquinas de 20 e tal toneladas. Depende do tipo de trabalho que é feito. Porque nós, como paisagistas, podemos pegar numa estrada e podemos fazer todo o trabalho preparatório para vir uma empresa fazer o alcatrão. Portanto, muitas vezes o que está por baixo do alcatrão é preparado por um paisagista. A parte da drenagem, a parte da compactação dos terrenos, a parte do ajuntamento do tuvenã, de vidime, nivelação. Muitas vezes esse trabalho é feito por um paisagista e não por um maçom, por uma empresa de higiene civil. Vá lá. Ou uma empresa de construção, dito em português. Um paisagista faz muros, fazemos a cofragem, todo o trabalho preparatório para fazer um muro em cimento, muros em pedra. Os lancis, muitas vezes, se for uma rua em que seja um projeto com várias moradias, isto é um exemplo, os passeios, em português os passeios, os lancis dos passeios, portanto aquelas pedras dos lancis, muitas vezes é o paisagista que as coloca. É o trabalho todo preparatório, toda a parte de quando existem os planos, da parte das cotas, os desníveis, a preparação, a compactagem do terreno, a pose do cimento e a própria pose dessas pedras, que é o que nós chamamos as borduras. Portanto, há uma diferença. Na minha altura, esse não era o trabalho do jardineiro em Portugal. O jardineiro não fazia isso. Por isso é que existe, é que eu digo, um pouco a diferença desse trabalho de Portugal e deste trabalho aqui para a Suíça.